Ó, eu sei que você não tem dúvida, mas estou passando aqui rapidinho só para te fazer uma pergunta. Você sabe qual é a diferença entre fonética e fonologia? Professora, mas existe alguma diferença? Eu sempre coloco essas duas como tendo a mesma ideia, mas não é. Quando a gente para pensar na fonética, a fonética é o aspecto acústico, fisiológico, que estudam para poder entender, para poder realmente aprofundar a questão dos sons. A fonética é como se fosse, por exemplo, eu até brinco, eu falo como se fosse uma análise do nosso aparelho falador, é do nosso aparelho fonador. A zona de articulação de cada som. Então, eu tenho um som oral, um som nasal, então a fonética trabalha com essa parte acústica, com essa parte física, essa parte mais fisiológica, tudo bem? Zona de articulação de cada som. Mas para a prova de concurso público, o que cai não é a parte da fonética, o que cai é a parte da fonologia. E a fonologia é, quando eu falo, ó, isso é uma vogal, é uma semivogal, é uma consoante. Quando eu falo que é vogal e semivogal, eu estou falando que ali eu tenho uma letrinha que é mais forte, outra que é mais fraca. E só para aproveitar, diga-me, por favor, quais são as vogais. Professora, para de palhaçada, porque isso eu sei. Isso mesmo. Você deve ter respondido A, E, I, O, U. As vogais são A, E, I, O. Porque o som dessas são mais fortes. I e U são consideradas semivogais, porque já tem um som mais fraco. Tá vendo que nós estamos falando de fonologia, analisando o som das palavras? Então a gente começa essa análise letrinha por letrinha. Então, vogal A, E, I, O, semivogal I e U. Beleza? Aí, a partir desse conceito, a gente começa a trabalhar, por exemplo, com a ideia de ditongo, com a ideia de hiato, com a ideia de tritongo. A acentuação gráfica é oxítona, paroxítona, proparoxítona. Qual é a sílaba mais forte? Lembrando que quando eu falo que é ditongo, eu estou falando que existe uma vogal com uma semivogal ou uma semivogal com uma vogal. Vogal com semivogal, eu estou saindo da forte e indo para a fraca. Então, eu tenho um ditongo decrescente. Quando eu tenho semivogal e vogal, eu estou do fraco indo para o forte. Então, eu tenho um ditongo crescente. E o hiato é quando eu tenho ali duas vogais. Eu falo, por exemplo, sa-u-de. Professora, mas o U não é semivogal? Em regra, sim, mas neste caso, essa letrinha, o U, é a sílaba mais forte da palavra. Então, I e U, que naturalmente são semivogais, podem estar empregados naquela palavra como sendo vogais por estarem fortes. E já aproveitando que I e U, sendo hiato, devem ser acentuados e seguem a regra do hiato, beleza? Então, o que eu aconselho? Quando você for estudar para concurso público, você não vai ficar ali preocupado com fonética. Por quê? Eles não vão ficar trabalhando, cobrando algo mais específico, a não ser que você seja professor de língua portuguesa. Talvez ele detalhe um pouco mais como representaríamos graficamente determinado som. Perfeito. O que cai para a gente em prova de concurso com relação a este conteúdo é organize ditongo, tritongo, hiato, tritongo muito pouco, tá? Mais o conceito de tongo e hiato, a sílaba tônica, oxítona, paroxítona, proparoxítona, e, é óbvio, a parte de acentuação gráfica. O examinador coloca ali, por exemplo, 2 ou 3 palavras e pergunta se são acentuadas pelo mesmo motivo, tá bom? Então, eu vou pedir, antes que você saia daqui, que você clique no link que está logo aqui abaixo, tem um link mágico aqui, que vai te conduzir aí para um site maravilhoso, para um blog muito completo, com muito conteúdo. Se você gostou desse conteúdo aqui, só dê uma pequena pincelada. Tem um lugar em que você vai ter muito, muito, muito mais conteúdo gratuito, basta clicar no link que está aqui abaixo. Um abraço, tchau, tchau.